Bom dia para todos os outros que estão comigo agora, Antônio, João, Caroline, Rita. Nós hoje, então, vamos encerrar nossa unidade 2, que nós vamos fazer os sinais vitais, que pelo PEA de vocês, ele está dividido, sinais vitais, unidade 2 e 3, temperatura, frequência cardíaca e frequência respiratória, e unidade 4, pressão arterial. Então, até o intervalo, nós vamos ver frequência cardíaca, pulso e temperatura, e depois do intervalo, nós vamos ver pressão arterial e, na sequência, terminando pressão arterial, nós vamos fazer a correção do nosso do questionário que vocês fizeram. Tudo bem? Tudo beleza. Eu coloquei aqui 3 fotinhos, o termômetro, porque nós vamos ver temperatura, o pulso radial, porque nós vamos ver frequência cardíaca, e coloquei o oxímetro, porque para simbolizar a nossa frequência respiratória, que é a nossa respiração que nos dá a saturação do organismo, do corpo. E aí uma pergunta: quem lembra dos outros locais de verificação de pulso que nós podemos fazer? Radial já está aqui, já está a colinha aqui. Qual outro local de pulso, de qual outro local a gente pode verificar a nossa frequência cardíaca, ou vulgarmente chamado pulso? Só que eu vou pedir para falar um de cada vez, tá bom? Pedial. Pedial, que é a artéria dorsal, né, do pé. Isso. Muito bem, falou. A artéria femoral também dá para poder ver. Femoral, artéria femoral, muito bem. Falou. Poplítea. É a poplítea? Poplítea, muito bem, artéria poplítea. Onde que é mesmo a artéria poplítea? Ela é atrás do joelho, não é? Atrás do joelho, ela é a continuação da artéria femoral, quando passa para a parte posterior. Qual mais? Tá faltando. Tem a ulnar também, não tem? Ulnar. Ulnar. A jugular. Jugular é veia. Ah, é verdade, desculpa. É na... Ai, esqueci o nome. Ai, pronto. Da artéria do pescoço, que a Pamela está falando, gente? Alguém lembra o nome? Artéria carotídea, é a carótida. Eu ia falar carótida, mas eu falei, não, será que eu tô errada? Não, é Eu vou falar carótida. errada. Tem mais. Qual outro lugar mais? Que a gente já viu. Temporal, né, pessoal? O que mais? Verdade. Dei uma cola, mas está faltando uma bem facinha. Nós vimos radial, ulnar, femoral, poplítea, dorsal do pé, que é a pedial, e está faltando, na verdade, 2. Carotídea. Carótida já foi, já, né? Já foi. Tem a braquial, não é, Pro? Já falaram braquial? Braquial, que é muito facinha. E está faltando agora só uma do que a gente já viu. Tá faltando uma? Ah, tá faltando uma. E a tibial posterior?
Eu tenho artéria femoral, que vai desce na lateral interna da face interna da coxa, passa para a parte posterior, vira poplítea, atrás do joelho, e daí se bifurca em tibial anterior e posterior. A tibial anterior vai descer, vai virar a dorsal do pé. E a posterior é onde a gente mede, verifica a pulsação na parte aqui do tornozelo atrás. Lembram disso? Eu coloquei alguns desenhinhos para vocês. Então, o que são os sinais vitais? São os indicadores do estado do paciente. Então, eles me dão os alertas, ele é um indicador do estado de saúde que esse paciente está apresentando. E os sinais vitais, eles vão dizer para você se as funções corporais estão normais. E esses sinais vitais, eles podem sofrer alteração da temperatura ambiente, por estresse ou até por alguma patologia. Pensando em estresse, a gente pode ter uma alteração por um transtorno, né, que seria uma doença, mas eu posso por um susto, um medo, e já alterar os meus padrões vitais. O que é importante para o enfermeiro, né? Ele tem que saber que ele precisa verificar os sinais vitais do paciente dele, que é uma das responsabilidades dele, e que ele precisa, além de verificar, saber interpretar, para poder tomar uma decisão assertiva na prescrição, na intervenção que ele for fazer com esse paciente. A gente precisa saber, enquanto enfermeiro, que existem os padrões considerados normais, mas que esses padrões considerados normais têm também alguma diferença de acordo, dependendo da patologia, da idade do paciente. Ele é muito certo ou ele é um pouco afastado do que é considerado normal. Para verificar os sinais vitais, eu preciso de alguns equipamentos. E é a responsabilidade do enfermeiro que todos os equipamentos da unidade dele estejam funcionando perfeitamente, que estejam calibrados. Imagina você vai pesar um paciente e a balança não está zerada, não está tarada. Ela tá dando alteração de peso. Então, você nunca vai ter o peso real do paciente. Então, é responsabilidade do enfermeiro garantir que todos os equipamentos existentes na unidade dele estejam funcionando perfeitamente. Vamos entender equipamento e também o mobiliário, né? Se uma grade não está podendo ser fixada, se um rodízio de cama quebrou, isso pode gerar a queda do paciente. Se uma grade, aquele parafusinho que fixa a grade não está segurando direito, qualquer coisa da unidade do paciente, da unidade onde o enfermeiro trabalha, é responsabilidade do enfermeiro que esteja funcionando bem, né? E daí a gente tem uma escadinha, por exemplo, uma coisa simples, que perdeu aquela proteção antiderrapante que é colocada nos pezinhos dela, no local que atrita o chão, e perdeu, e o enfermeiro acha que não é nada, ele precisa mandar para colocar. Porque a hora que o paciente desce da cama e pisa, o piso de hospital é muito liso, até porque para evitar juntar sujeira, né, sujidade, aquela escadinha pode deslizar e o paciente cair. Então, pensando em segurança do paciente, tudo que acontece na unidade é responsabilidade do enfermeiro.
Então, ele precisa saber se o aparelho de pressão está calibrado, está funcionando bem, se o desfibrilador está funcionando, se o laringoscópio, a pilha está funcionando, se a lâmpada não está queimada, tudo. Se tiver monitor multiparamétrico na unidade, se tiver ventilador mecânico, bomba de infusão, tudo o enfermeiro precisa garantir que esteja funcionando bem. A gente precisa lembrar que quando a gente vai verificar sinais vitais, se a gente pensar na pressão arterial, a gente precisa usar o manguito, o esfigmo próprio para a idade da criança. A gente já fez esse comentário em aulas passadas, né? Porque é de acordo com o diâmetro do braço da pessoa. Então, a gente tem o manguito do neonato, a gente tem da criança, a gente tem do adolescente, do tamanho de adolescente ou pré-adolescente, a gente tem de adulto e a gente tem de obeso, né? E a gente acho que viu isso na aula de avaliação geral. O enfermeiro também precisa, além de ter o conhecimento técnico, científico, ele precisa saber avaliar esse parâmetro que ele está medindo no paciente, que ele está obtendo do paciente dele, com a situação do paciente, o estado físico, a idade e o que é parâmetro normal na literatura. Então, pensando na pressão arterial, quem dita o parâmetro normal é a Sociedade Brasileira de Hipertensão, de Cardiologia e Hipertensão. Porque não adianta nada, né, gente? Eu meço, eu verifico os sinais vitais, o paciente tem lá uma temperatura de 35,9, uma pressão de 100 por 60, e tem uma frequência respiratória de 18, 20, ou até mais, 23, 22, 23. O que isso está dizendo para mim? Que esse paciente pode estar entrando num CIR-sepse. Se eu tiver 2 parâmetros aumentados, né, eu posso ter a temperatura aumentada com febre, ou eu posso ter a temperatura abaixo do normal. Lembrando que a nossa temperatura, ela varia entre 36 e 37,8, mas a temperatura normal do corpo é considerada 36,5. Então, o enfermeiro precisa, quando obtém o dado dos sinais vitais do paciente, ele precisa saber ler o que isso está dizendo para ele. Ele precisa, para isso, conhecer muito bem o seu paciente, conhecer a patologia que o paciente tem, está desenvolvendo, e a história clínica que está acontecendo dessa patologia nesse paciente. Lembrando que algumas doenças, né, ou tratamentos vão afetar esses sinais vitais. O paciente pode estar tomando algum medicamento que vai afetar a pressão arterial, por exemplo, ele pode estar tomando um hipotensor. Ele pode estar tomando de horário uma dipirona para dor, e com certeza essa dipirona não vai deixar a temperatura dele aumentar. Então, existem doenças que que afetam os parâmetros vitais para mais ou para menos, e existem medicações também que fazem essa situação. É preciso verificar esse padrão de sinais vitais de uma forma organizada, né? Primeiro você conversa com o paciente, você explica para o paciente que você vai verificar o pulso dele, que é o mais simples de você verificar. Eu ensinei para vocês como que vocês podiam palpar o pulso radial de vocês lembram? Que eu uso
o dedo indicador e médio da minha mão dominante e eu palpo a minha artéria do braço não dominante. Então, eu faço pressão no radial e eu acho a artéria. Lembram disso? Lembro sim, professor. E eu preciso contar esse pulso num minuto, né, gente? Então, eu conto o pulso, eu já aproveito e continuo como se estivesse contando o pulso e vejo a respiração e conto a respiração, porque eu já falei para vocês que se eu falar que eu vou contar a respiração, o paciente involuntariamente altera o padrão respiratório dele. E eu coloco o termômetro e espero o tempo do termômetro que ele vai apitar. Então, a gente vai ver cada um dos sinais vitais individualizado daqui para frente. Eu preciso, primeira aula nossa, que foi abordagem holística, abordagem com acolhimento, abordagem humanizada, eu não posso esquecer disso pro resto da minha vida. Toda vez que eu for abordar o paciente, eu preciso ter em mente que eu preciso ter empatia, que eu preciso abordar o paciente de forma calma, de forma tranquila, para que ele se sinta seguro e não deixá-lo agitado, né? E eu preciso ligar os meus insights para que eu consiga captar tudo o que está acontecendo com aquele paciente naquele momento. De acordo com o estado do paciente, é que vai se decidir qual a conduta a tomar. Vamos supor que o paciente está apresentando elevação da pressão arterial. Enfermeiro não prescreve, não é? Então, essa informação vai para o médico que vai tomar a decisão que for preciso tomar. E de acordo com cada situação. Por exemplo, num pós-operatório imediato, a gente verifica os sinais vitais de 15 em 15 minutos. Então, essa frequência de quantas vezes por dia ou de quanto em quanto tempo eu vou avaliar a pressão arterial, por exemplo, vai ser definido pelo estado do paciente. E daí pode ter aquela situação em que eu precise verificar a pressão desse paciente a cada 4 horas. Lembrando que em UTI é de 2 em 2 horas, na RPA, na primeira hora é a cada 15 minutos, na segunda hora é a cada 30 minutos. E nas unidades com os pacientes de cuidado mínimo, intermediário, a maioria dos hospitais já tem um padrão estabelecido de verificar os sinais vitais a cada 6 horas. Então, entrada do plantão da manhã, entrada do plantão da tarde, entrada do plantão da noite, e aí lá na madrugada, quando ele vai trocar o paciente, ele já aproveita para verificar os sinais vitais novamente. Os hospitais que têm isso, que têm esse padrão estabelecido, que já é rotina, esse padrão rotineiro não precisa ser prescrito quando eu faço, por exemplo, a sistematização. É uma coisa que já acontece, mas para isso é preciso que esse padrão realmente esteja implantado, implementado e seja cumprido religiosamente. Senão, se eu tenho dúvida, eu preciso, na sistematização, prescrever mesmo o de 6 em 6 horas. O enfermeiro, ele tem capacidade para avaliar esses sinais vitais, né? E essa capacidade dele precisa ser estendida para avaliar os sinais vitais, associando com o estado clínico do paciente naquele momento. Então, qual é o estado clínico do paciente, qual é a patologia desse paciente, qual é a idade desse paciente, qual é o estado físico desse paciente, qual é o padrão vital que eu estou pegando agora.
agora. E não, o paciente vinha bem até agora fez uma temperatura de 38. Espera aí. Qual é a patologia do paciente? Qual é o estado desse paciente? É condizente todo esse estado dele com a patologia dele com um aumento de temperatura? Então, vamos analisar. Ele está com uma roupa muito quente? O ambiente está muito quente? Ele está com cobertor? Eu vou avaliar tudo isso. Abro janela para arejar o ambiente, diminuo os agasalhos, né? Retiro um cobertor e explico para ele, olha, o senhor está fazendo uma temperatura de 38, mas eu preciso saber se isso é porque o senhor está muito agasalhado. Então, eu vou tirar um cobertor e vou deixar o senhor só coberto com lençol. Tudo bem? Explicou para ele e você dá uns 15, 20 minutos, daí você volta para medir. E não na primeira verificação, independente da situação, você já medicar, mesmo que essa medicação esteja prescrita. Eu primeiro preciso ter certeza de que é realmente febre ou é só uma questão ambiental que eu posso resolver sem medicar essa pessoa. Tudo bem? É interessante essa parte aí, professora. Porque às vezes a pessoa está tão agasalhada e num ambiente tão quente que é lógico, o nosso organismo é o meu termo, ele vai esquentar. E a gente precisa ter certeza, porque senão de repente você faz lá uma dipirona que está prescrito e vai derrubar essa temperatura do paciente, né? Porque aí ele levanta, ou ele descobre, ou ele toma banho, a temperatura vai cair. Quando a gente deve avaliar os sinais vitais? Sempre. Quando eu admito o paciente, se tiver na prescrição médica pedindo para verificar no intervalo, por exemplo, está na enfermaria, mas o paciente está piorando e ele pede para verificar de 4 em 4 ou até de 2 em 2, para aquele paciente, você vai precisar respeitar isso. Antes e após qualquer medicamento que afete a função cardiovascular, respiratória ou afete a temperatura, antes e após qualquer procedimento cirúrgico, antes e após qualquer procedimento diagnóstico invasivo, né? Então, eu vou fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, vai fazer um cateterismo. Eu preciso verificar os sinais vitais. Eu preciso também verificar os sinais vitais em qualquer momento que alterar o estado físico desse paciente ou o estado geral, que eu avaliei e falo, ei, alguma coisa está acontecendo, esse paciente estava diferente agora há pouco. Ou o paciente eu posso não estar percebendo uma alteração nesse paciente, mas ele relata para mim que está se sentindo angustiado ou ansioso. Então, você precisa verificar esse padrão. Ou às vezes ele fala assim, eu estou com desconforto, não sei o que é. Me explica esse desconforto. Não dá, é uma coisa que eu estou inquieto, não tem lugar. Verifica os sinais vitais dele. Então, a gente tem que estar atenta ao que o paciente está nos mostrando, nos dizendo, independente daquela rotina que eu já fiz. Então, eu cheguei, fiz a sistematização do paciente, avaliei os sinais vitais dele, verifiquei tudo que aconteceu com ele desde ontem, nas últimas 24 horas, e vi que ele fez um exame de sangue, está dentro da normalidade, ele fez uma tomografia e está dentro da normalidade, mas de repente ele relata para mim que está se sentindo angustiado, ansioso ou com desconforto. É preciso verificar os sinais vitais e tentar identificar qual é a causa do desconforto, ou que desconforto é esse.
Então, tá claro, quando eu preciso verificar que isso é responsabilidade do enfermeiro, a responsabilidade do enfermeiro é ficar indo de tempo em tempo no paciente verificando a pressão e os padrões vitais? Não, ele pode fazer a sistematização dele, fazer a avaliação de manhã e os outros momentos vão ficar delegados para os técnicos de enfermagem, né? Agora, se acontece uma alteração, se de repente o técnico mede dá um parâmetro muito diferente, eu preciso checar com um outro aparelho de pressão, por exemplo, com um outro termômetro. E no caso de um paciente relatar desconforto, angústia, eu não posso delegar para o técnico ir lá avaliar. Eu vou avaliar e eu já verifico os sinais vitais. Então, essa responsabilidade de saber o que está realmente acontecendo com o paciente, é o enfermeiro que tem essa capacidade, esse conhecimento e essa habilidade. Embora, gente, eu trabalhei com auxiliares de enfermagem que dava banho em muito enfermeiro recém-formado. Existem auxiliares e técnicos de enfermagem muito bons que conseguem perceber o doente. Ele pode não saber que diagnóstico de enfermagem está incidindo naquele paciente, mas ele percebe exatamente a modificação que está acontecendo com o paciente. E às vezes ele fala para o enfermeiro, olha, o paciente tal está inquieto, diz que está angustiado, o que será que pode ser? E o enfermeiro precisa ir lá avaliar. E aí, na avaliação, como é que ele vai chegar? Ele vai chegar lá e vai olhar para o paciente? Não, ele vai fazer aquele monte de perguntas que a gente faz, que lá na entrada chama anamnese, e durante a internação se chama visita de enfermagem. Eu preciso saber desde quando ele está se sentindo assim, o que fez ele se sentir assim, se aconteceu alguma coisa, se ele está preocupado. Você vai ter que descobrir o que está acontecendo com aquele paciente. Tudo bem? Estou conseguindo entender e estou anotando aqui. E daí nós vamos ver individualmente cada um, né? A temperatura, a frequência respiratória, a pressão arterial. Então, o que é a temperatura corporal? É a diferença entre o calor que o organismo produz menos o calor que ele perde para o ambiente, para a temperatura. Só um momento. Nós precisamos lembrar que a célula está trabalhando constantemente, né? E nesse metabolismo celular, ela produz calor. Então, esse calor que a célula produz, menos o calor que a gente perde para o ambiente, é a temperatura corporal. Então, o que acontece, que eu estou dizendo que eu perco para o ambiente, né? Que é o calor que o cérebro mandou. Então, resfriou. Eu entrei num lugar que o ar-condicionado está muito frio. A mensagem vai chegar no cérebro pelos nervos aferentes e o cérebro vai mandar a resposta pelos eferentes, dizendo assim que o calor, o centro de temperatura precisa aquecer o corpo da gente. Então, ele vai estar liberando calor. Então, esse calor que é liberado, que a gente fala da temperatura, é o calor que eu consigo, a diferença que eu consigo medir pelo termômetro. Esse equilíbrio da temperatura, ele é feito, como eu acabei de explicar, por comportamento ou fisiológico.
eu posso alterar essa temperatura se eu estiver muito agasalhado. O dia está quente, mas eu estou com muito frio, então eu visto roupas quentes. Em primeiro lugar, eu preciso saber por que eu estou sentindo tanto frio num dia que a temperatura ambiental está 34 graus. Não é para ninguém sentir frio, né? E ele pode ser alterado fisiologicamente, como eu estou dizendo para vocês, por N motivos. Por esse controle de captar o frio externo ou por alguma patologia também. Quem controla o nosso centro de temperatura está no hipotálamo. Então, quem controla quem recebe a mensagem de que está frio aqui fora e que volta a resposta que é para aquecer, é controlado pelo hipotálamo. Então, nós, seres humanos, nós temos a habilidade de ter um controle, a gente reage voluntariamente no controle da temperatura, né? Então, essa nossa temperatura, por exemplo, a reação que eu tenho quando eu entro num ambiente muito frio ou muito quente é uma reação voluntária, que eu sinto o frio ou o calor demais. E isso a mensagem vai e volta ou para resfriar ou para esquentar. Quando eu estou fazendo exercício físico numa academia, que eu estou exercitando a musculatura, estou produzindo muito calor, o que acontece com esse muito calor que eu produzo? O hipotálamo recebe a mensagem desse calor excessivo e ele vai mandar a resposta em forma de suor. Então, a pessoa vai transpirar, isso refresca o organismo, o corpo. Essa temperatura, ela pode ser alterada por vários fatores. Eu já falei para vocês da idade, acabei de falar do exercício físico, pode ser por um nível hormonal. Se vocês já estudaram saúde da mulher, eu não sei, vocês vão saber que existe um momento que a ebulição hormonal está acontecendo lá naquele período, no período propício para a reprodução, propício para engravidar, e que tem pessoas que têm dificuldade de engravidar que ficam, no período da ovulação, ficam medindo temperatura para ver o melhor momento de se relacionar com o parceiro para poder engravidar. Então, o nível hormonal pode alterar essa temperatura. O ritmo cardíaco pode alterar, o estresse e o ambiente. Essas alterações, elas podem acontecer por uma produção excessiva de calor, com uma perda que não consegue perder tudo, né? Ou por uma produção mínima de calor, ou perda mínima de calor. Então, eu posso ter uma temperatura alterada para mais ou para menos, por uma produção excessiva de calor, ou por uma perda excessiva de calor, ou por uma produção mínima de calor, ou por uma perda mínima. Então, vamos pensar que eu estou ali produzindo muito calor, mas não estou conseguindo perder esse calor. Então, vai ter uma alteração de pressão. Ou eu estou inerte, estou lá no país do gelo, né, na neve, não estou conseguindo produzir calor suficiente para me aquecer. Então, eu vou ter a temperatura lá embaixo, né? As duas alterações da temperatura, eu já vim falando, é a hipertermia ou a hipotermia. A hipertermia, vulgarmente conhecida como febre,
E essas duas alterações vão variar de acordo com essa produção de calor. Se a gente imaginar, por exemplo, uma pessoa que trabalha num alto forno, né? Naquelas temperaturas onde o calor está excessivo, se ele não tiver a capacidade aumentada também de perda de calor, ele vai ter a pressão alterada. Se eu, no contrário, estou lá nos Andes, lá estou doida, né, alpinista lá subindo, se eu não conseguir produzir muito calor para compensar toda a perda que eu estou tendo para me aquecer, porque eu estou num ambiente hostil, de muito frio, eu vou ter essa temperatura também alterada. Então, o que é a hipertermia? É o aumento, né, acima do padrão normal da temperatura corporal. Na saúde, considera-se normal até 37,8, né? Então, quando você vê uma prescrição médica, você vê assim, dipirona 2cc EV, se temperatura maior que 37,8. Isso quer dizer o quê? O paciente está com uma temperatura de 38. Eu sou enfermeira, verifiquei essa temperatura de 38. Eu sei dessa prescrição. Então, eu vou imediatamente mandar medicar? Não, eu preciso fazer tudo aquilo lá que eu falei para vocês. Avaliar o ambiente, avaliar a vestimenta desse paciente, para ter certeza de que essa temperatura de 38 que eu obtive é realmente hipertermia ou é apenas um ambiente que está propiciando esse aumento de temperatura. E a outra coisa é que eu não posso considerar um paciente fazendo febre por uma única medida de temperatura. Ela vai precisar ser medida em vários momentos, né? Manhã, tarde, noite, só um momento. E ser avaliado pelo menos em 24 horas para saber se essa temperatura aumentada tem a ver com a patologia ou é algum processo infeccioso que esse paciente está desenvolvendo. Porque a gente precisa lembrar que temperatura, ela funciona no nosso organismo também como um mecanismo de defesa. Eu sinto muito frio, o calor, libero calor e a minha temperatura aumenta. Ou eu sinto muito calor, a temperatura, eu vou transpirar e a minha temperatura vai normalizar. Então, isso é um mecanismo de defesa, né? Nem para ficar muito quente, nem para ficar muito frio. Esse mecanismo de regulação de temperatura pode colocar o paciente numa situação de ter o volume circulante diminuído, que se chama déficit de volume de líquido. O enfermeiro precisa ficar atento a isso. Quando a gente faz sistematização, a gente tem um diagnóstico de enfermagem por déficit de volume de líquidos, né? É um diagnóstico. O que o enfermeiro precisa ficar atento? Porque ele precisa, o paciente está perdendo, está com a temperatura, fazendo a temperatura elevada. Essa temperatura elevada não é ambiental, o paciente está fazendo febre, hipertermia, e, consequentemente, ele vai perder calor, o próprio organismo vai tentar fazer com que esse paciente recupere essa normalidade da temperatura. Então, vocês imaginem, temperatura alta constantemente, o nosso sistema celular vai sofrer, vai perder água para compensar a quentura, o calor que está lá. Então, ele pode, eu preciso cuidar, eu enfermeira, preciso ficar atenta na ingesta
desse paciente e na eliminação desse paciente. Vocês lembram do balanço hídrico? Que alguns pacientes eram candidatos a fazer o balanço hídrico, né? Era necessário que se fizesse o balanço hídrico deles. Então, a gente precisa cuidar para que esse paciente não entre em desidratação. Muita perda de líquido e não reposição vai gerar uma desidratação, que pode prejudicar mais ainda do que se eu tivesse ficado atenta e tivesse aumentado a ingesta desse paciente, né? Ficasse atenta a isso. Às vezes, o paciente, às vezes não. Se isso evolui para desidratação, o paciente não consegue repor tudo só por via oral, né? E daí, ou se ele tiver com uma sonda enteral, vai se colocar água pela sonda, aumenta a ingesta pela sonda, ou há situações de desidratação em que a reposição é endovenosa para ser mais rápido. Hipertensão, tudo bem? Até aqui está tranquilo, professora. A outra alteração da pressão é a hipotensão, é o inverso, né? É considerado hipotensão temperatura menor que 35 graus. Então, o que está acontecendo? É possível que você esteja, talvez, ou perdendo mais do que produz calor, ou você pode estar exposta a um frio prolongado, né? E isso que eu já expliquei lá atrás. Se eu estou num ambiente hostil, muito frio, eu vou perder calor. Se eu trabalho num ambiente onde a temperatura do ar-condicionado fica em 17 graus, qual é o mecanismo que eu vou usar se eu trabalho naquele ambiente e não pode mudar aquela temperatura? Eu vou me agasalhar, né? Para quê? Para eu conseguir reter o calor que o meu corpo está produzindo e manter a minha temperatura adequada. Por isso que aqueles alpinistas, quando você vê, ele está até gordo, né? Não dá nem para você saber o corpo, a estética mesmo da pessoa, porque ele está com aquele monte, aquelas roupas super quentes, luva, né? Gorro, às vezes tudo tampado, aquele tipo Ivan Noé que só deixa de fora o nariz, né? O olho, o nariz para respirar, tampa até a boca. E você, para que isso? Para conseguir manter o calor dele. Só que se acontece um acidente, ele se perde lá na montanha, aquela roupa, e não tem onde ele se esconder, não tem uma caverna, não tem nada para ele se esconder e tentar se proteger, chega um momento que o calor dele não é mais suficiente. E é por isso que eles acabam, às vezes, se anosando as extremidades, né? Os dedos da mão, os dedos do pé, e às vezes perdem, precisam amputar. Por quê? Porque o calor vai ser direcionado, o organismo da gente é muito inteligente, ele vai direcionar aquele calor, vai manter aquele calor para manter os órgãos nobres. E a periferia vai sofrer. Em 35 graus, gente, já vai ocorrer uma situação de tremor da pessoa, né? É como se fosse um calafrio. E ela pode até perder a memória. E se isso continua baixando, gente, 34,4 para baixo, cai a frequência cardíaca, cai a frequência respiratória, cai a PA e a pessoa entra na cianose e pode até morrer, né? Se o quadro persistir, ela vai perder a consciência, vai perder a reação de estímulo neurológico e ela pode entrar em falência dos órgãos e
ir a óbito. Então, eu coloquei aqui alguns modelos de termômetros que a gente pode utilizar para verificar a temperatura de um paciente. O mais comum é esse modelo que tem de todas as cores, aí esse modelo rosinha, para adulto, e que o infantil você tem algumas variações aí de bichinhos para a criança não se assustar. Hoje, todos esses outros que eu coloquei aqui, com exceção do termômetro para ouvido, vocês já conhecem, porque hoje o mais comum é você chegar no supermercado, na farmácia, e alguém está lá com o termômetro direcionando ou para a tua testa ou para o teu pescoço. Eu já fui numa loja que direcionava para o meu braço, pediu para eu erguer o braço e direcionou no meu braço. Então, se antes isso aqui era desconhecido para vocês, hoje se tornou parte da vida diária de todo mundo, né? Não precisa ser da área da enfermagem para ter contato ou para conhecer, nem que seja visualmente, um termômetro digital, que são esses que aparecem no visor. Né? Tem um exemplo aqui, ó, esse simplesinho, esse menorzinho, eu preciso direcionar para 5 centímetros da testa, mas tem uns outros mais potentes que, assim, a pessoa não precisa grudar em você para medir. Você está na distância dele de 30 centímetros, 1 metro, ele direciona o foco do laser para a tua testa ou para o teu pescoço e ele vai ler a tua temperatura. E a gente tem o termômetro de ouvido, para a gente verificar a temperatura intra-pavilhão. Então, quais os locais que eu posso verificar a temperatura? Eu posso verificar a temperatura na boca. Eu pego aquele termômetro rosinha lá, higienizo ele e coloco aquela pontinha metálica dele embaixo da língua do paciente e peço para o paciente segurar com o lábio. E vou aguardar o termômetro apitar. Ele faz um pipi quando ele mediu, né? Simples, não tem nenhum problema. Só que eu preciso, para fazer qualquer procedimento com o paciente, eu preciso lavar as minhas mãos, tirar aquele termômetro do invólucro dele, porque ele vem numa caixinha plástica transparente, rígida, né? Eu tiro, higienizo o termômetro e coloco aquela pontinha embaixo da língua do paciente. Simples assim. Tudo que eu vou fazer com o paciente, o primeiro momento é eu explicar o procedimento para esse paciente. Então, eu cheguei de manhã, vou passar a minha visita, eu entro no quarto, eu me apresento. Às vezes, eu estou vários dias com o paciente, eu falo assim, o senhor lembra do meu nome? Eu sou a pessoa fulana de tal, eu sou a enfermeira do período da manhã, vou estar com o senhor até às 13 horas, e eu vou precisar verificar os seus sinais vitais. Eu preciso verificar temperatura, pulso e pressão. Eu não vou falar da respiração, né, gente? Que eu já falei para vocês que só de eu falar isso já vai alterar a frequência respiratória dele. E eu vou falar para ele, olha, eu preciso medir a temperatura do senhor, mas o médico pediu para medir pela boca, tudo bem? Eu vou higienizar esse termômetro e vou colocar embaixo da língua do senhor. Expliquei para ele, fiz o procedimento. Na membrana timpânica, quando eu quero ver no ouvido, esse termômetro, que eu consegui a foto aqui, um pouquinho diferente daquela outra foto, mas ele tem
Ele tem um visor também, ele é digital, ele tem essa base, e ele tem uma pontinha, se vocês observarem, do lado esquerdo, na face esquerda, lá na face posterior do visor, eu tenho uma pontinha. Eu preciso tirar esse termômetro da base dele, higienizar todo o termômetro. Para isso, eu preciso dizer para o paciente, eu preciso explicar para ele que eu vou verificar no ouvido, eu preciso deixar esse paciente numa posição confortável. Esse paciente ele pode estar, se ele estiver deitado, eu posso erguer o decúbito dele para ficar mais confortável. Ele pode estar sentado numa cadeira, ele anda, ele senta na cadeira. Ele precisa estar confortável para que eu possa verificar. Eu lavo as mãos, eu vou retirar esse termômetro da base. Ele tem naquela pontinha lá, ele tem, ela é protegida por uma tampinha plástica, né? Eu vou deslizar esse plastiquinho para lá e eu vou colocar. Como é que eu coloco? Eu coloco como se fosse de trás para frente, colocando essa pontinha dentro do ouvido, direcionando para o nariz, para que eu coloque no lugar certo. Então, vocês estão vendo como eu estou fazendo com a caneta aqui? Estão vendo a minha caneta vermelha aqui? Então, o paciente está sentado, eu vou aqui, ó, no sentido de trás para frente, direcionando o termômetro na direção como se fosse para ir na direção do nariz, que é a posição correta para eu verificar essa temperatura. Ontem eu estava dando aula, quando eu fiz isso, a menina falou, eu faço isso normalmente para poder coçar meu ouvido. Falei, não faça isso, porque você acaba machucando o teu ouvido, né? Então, eu vou colocar essa pontinha, que vai adaptar no canal, com a ponta direcionada para o nariz. A verificação, onde eu vou ver no visor, que vai aparecer lá o número que atingiu a temperatura dele. E nós temos a temperatura axilar, que é a mais corriqueira, a mais rotineira da gente fazer, né? Quem tem filho já mediu de filho, a gente mesmo já foi em alguma consulta médica que foi preciso medir. É o mais simples, é o mesmo termômetro que eu posso colocar na boca. Eu vou explicar para o paciente o que eu vou fazer, que eu vou verificar a temperatura dele nas axilas. Se ele não sabe o que é isso, é embaixo do braço. Vou lavar as minhas mãos, vou higienizar esse termômetro com álcool 70%, que toda higienização na área da saúde a gente faz com álcool 70%. Vou inserir aquela pontinha metálica na boca, eu inseri embaixo da língua. Eu vou inserir embaixo do braço do paciente e vou pedir para ele segurar. Qual a posição melhor para eu fazer isso com o paciente? Eu posso pedir o paciente para colocar o braço assim, ó. Vocês estão vendo como eu estou fazendo? Sim ou não? Estou vendo. Ou eu posso deixar esse braço estendido ao longo do corpo se ele estiver deitado. E ele vai segurar o termômetro para mim. Eu preciso garantir que a pontinha metálica esteja bem debaixo da axila, porque é essa pontinha que capta a temperatura, que capta o calor. Vou aguardar o termômetro apitar, vou tirar e vou olhar a temperatura no visor, porque o termômetro apita. Vou informar para o paciente qualquer uma das condições que eu verifiquei, eu vou informar para ele o que deu e vou higienizar o termômetro de novo, lavar as mãos e anotar o dado no horário, horário e temperatura no prontuário desse paciente, naquela folha diária que a gente está manipulando durante as 24 horas.
mas a gente tem uma verificação, que é a verificação retal, né? Que é um pouco mais invasiva. E que para você verificar a temperatura retal, você precisa explicar para o paciente exatamente o porquê disso. Então, você explica para ele o procedimento, explica o que vai fazer, fecha toda a cama com biombo, né? Envolve, bota biombo ao redor da cama, deixa o paciente numa posição confortável, mas essa posição confortável é a posição de Siles, que é essa posição aqui, que parece uma lateral esquerda, mas que o membro inferior direito ele é fletido para liberar e facilitar você. É a mesma posição que a gente usa para fazer o flit enema. Todo mundo sabe o que é flit enema? Não, professor. Flit enema é uma lavagem intestinal. O flit é nome comercial, ele tem 250 ml e que você, pelo próprio... A motolia de álcool, por exemplo, vocês conhecem, não conhecem? Sabe o que é a motolia? Aquele frasco que a gente às vezes compra na farmácia, que a gente pode comprar na cirúrgica, que vem com álcool, e que ele é um frasquinho que tem uma ponta fininha onde eu corto para sair, ou eu furo para sair o álcool, e ele tem uma tampinha de tampar. É uma coisa, como que eu vou dizer para vocês? Imaginem um tubo que é afunilado no centro. O que vocês já podem ter visto? Vocês já viram polvidine? Embalagem, almotolia de polvidine? Vocês podem conhecer com outro nome. O nome é almotolia, mas é um frasco para você colocar soluções, que você já compra a maioria das soluções envasadas já. E eu vou... E o flit enema é um frasco de 250 ml, não frasco de soro, um tubo que tem uma ponta afunilada, que eu vou... que já tem um furinho, vem com uma tampa protetora, eu tiro a tampa protetora, higienizo aquilo e vou colocar na via retal do paciente para fazer a lavagem, quando precisa de uma lavagem intestinal. A lavagem intestinal mesmo não é o flit enema. O flit enema existe o Clister, que é aquele que eu penduro um soro e que vai fazendo gota a gota. Vocês vão ver isso em fundamentos técnicos. Se vocês já tiveram, vocês já viram. Já tiveram fundamentos técnicos? Não, professor. Passagem de som, então vocês vão ver. Vai ser só no próximo semestre. Próximo, né? Então, essa posição é a mesma posição para eu verificar a temperatura e para eu fazer uma lavagem intestinal. E eu vou calçar luva, né, gente? Porque eu vou mexer numa área que eu preciso ter precaução padrão. Vou calçar luva e vou, com a minha mão dominante, vou introduzir. Vou introduzir quanto daquele termômetro? Vou introduzir 3 a 3,5 centímetros, porque o termômetro retal, ele parece ele tem aquele formato do cor-de-rosa. Lembram do cor-de-rosa aqui atrás? Aqui, ó. Só que essa haste fina dela aqui é mais comprida. Então, gente, quando eu falo de almotolia, imagina essa parte larga do termômetro sendo redondo, um frasco redondo. E ele vai ter uma haste, um afilamento assim, para você desprezar a solução. Então, o termômetro retal, ele tem essa parte fina aqui, que termina com a pontinha metálica, mais comprida. Então, eu vou introduzir no adulto de 3 a 3,5 centímetros.
E na criança, gente, é 1 centímetro, 1,2 centímetros, né? Porque a criança é tudo menorzinho. E como é que eu vou medir na criança? Eu posso, se a criança é pequena, eu posso fazer essa posição aí. Eu seguro as 2 perninhas da criança com a minha mão não dominante, né? A criança no decúbito dorsal, e separo a nádega dele, coloco o termômetro e fico lá segurando, porque senão ele vai expelir. E fico lá segurando o termômetro até ele apitar e eu poder ler o resultado. Depois disso, vou higienizar muito bem esse termômetro, vou lavar as minhas mãos e vou marcar horário e valor de temperatura na folha do paciente. Tudo bem com a temperatura, gente? Isso aí, professor. Temperatura é o mais simples, é uma coisa que todo mundo, acho que ou já mediu a sua, ou já viu alguém medir, ou já mediu de criança. Se tudo bem com a temperatura, a gente vai para a frequência cardíaca dita pulso. O que é o pulso? É o fluxo sanguíneo que eu palpo em qualquer ponto do meu corpo. E ele está dizendo que é o bombeamento cardíaco, é a força daquele bombeamento cardíaco na artéria, né? Então, ele vai dizer para mim como é que está a minha situação vascular nos diversos pontos. Então, eu posso verificar em todos esses pontos aqui, ó. Temporal, carotídea. A novidade para vocês aqui é o apical, né? Que é... O que é ápice, gente? O apical está dizendo respeito ao quê? Quem sabe me dizer? Coração, né? Então, a artéria mais fácil de eu palpar é a carótida, porque o pescoço de todo mundo está sempre liberado. Às vezes a pessoa está com uma roupa, uma blusa muito apertada, que é difícil de erguer a manga para você palpar, mas o carotídeo é muito fácil de você palpar, né? E a diminuição do nosso débito cardíaco, lógico que os nossos pulsos periféricos vão ficar mais fracos se o meu débito cardíaco diminui. O que é o débito cardíaco? É o volume de sangue circulante que passa pelo coração por minuto. Então, um adulto, o coração recebe por minuto 5 litros de sangue, constantemente. Eu tenho mais que isso? Não, é o mesmo 5 litros de sangue está passando pelo coração constantemente, por minuto, né? Então, isso se chama débito cardíaco, esse fluxo de sangue que está passando pelo coração por minuto é o débito cardíaco. Se esse fluxo diminui, é lógico que o meu pulso periférico vai ficar mais fraco, sim ou não? Isso. Esse fluxo, ele pode estar diminuído, às vezes, por um acidente, um sangramento, né? Então, a gente vai ter um pulso mais fraco. Como é que eu posso medir o pulso radial? Eu pego o meu dedo, indicador e médio, e vou, após conversar com o paciente, após avaliar as condições gerais desse paciente, mudança postural, idade, então eu preciso saber se o paciente apresenta alguma mudança postural, ou se ele, por exemplo, eu tô conversando com ele, e nesse momento ele se senta, que é um movimento brusco. Então, deixa ele descansar nessa posição sentada, para depois eu verificar esse pulso, tá?
Então, eu vou orientar o que eu vou fazer e a importância disso. Eu preciso, a todo momento, ter uma caneta ou uma... Na verdade, a gente não anda com a folha do paciente para o quarto. O enfermeiro vai de manhã, às vezes antes do médico chegar para passar visita, ou essa folha é separada de tudo. Quando a gente implementa a sistematização no hospital, a gente desenha a folha da enfermagem para sair daquela folha que o médico prescreve. Mas a gente sabe que lá no gafanhoto da serra, lá no meio do mato, a mesma folha que o médico faz a prescrição é a mesma folha que as pessoas fazem as anotações de enfermagem, porque acredito que nem seja uma evolução, né? Então, o que eu preciso? Então, eu preciso estar com essa folha do paciente, porque os hospitais, a gente pensar aqui em São Paulo, gente, todos os hospitais já estão com sistematização. Ela pode não funcionar 100%, mas está implementada. Então, essa folha já é separada da folha médica. Então, eu preciso estar com essa folha para eu saber o paciente, a patologia dele, e eu preciso ter caneta para anotar e o relógio para contar essa pulsação, né? Então, o material que eu preciso para verificar o pulso, que é a frequência cardíaca, é o relógio, que eu vou contar, meus 2 dedos, né? Porque se eu não tiver os 2 dedos para palpar, vai ficar difícil, e a folha para eu anotar, a caneta para eu anotar. Então, o paciente precisa ficar numa posição confortável e a posição indicada é a supina, que eu vou pedir para ele colocar. Ele pode estar com o braço, como eu falei aqui, também no peito, como eu vou medir a temperatura para segurar o termômetro, eu posso pedir para ele colocar o braço, como eu mostrei para vocês anteriormente, aqui, né, ó, para que eu possa palpar o pulso dele, ou eu posso deixá-lo estendido ao longo do corpo e eu palpar. Na temperatura, ele faz assim para segurar o termômetro, ou segura com o braço abaixado. Aqui ele flete o braço para eu palpar, ou o braço fica estendido ao longo do corpo. Eu vou conseguir medir do mesmo jeito, verificar do mesmo jeito, né? E eu vou usar o dedo indicador e médio para palpar. Se vocês esqueceram como que palpa, palpe o pulso de vocês aí, por favor. E contem essa pulsação em 1 minuto, observando se ele está rítmico, ou seja, a cadência dele é igual sempre, e se ele está forte ou fraco. Vou dar 1 minuto para vocês contarem. Pronto? Passou-se 1 minuto e alguns segundinhos. O que é que vocês verificaram no pulso de vocês? Primeira coisa, quando vocês fizeram a posição, vocês pressionaram o
rádio, né? E vocês acharam a artéria. E aí? O meu deu 88 batimentos. 88? Legal. E como é que estava? Forte, rítmico? Forte e rítmico. Muito bom. Quem mais conseguiu medir? Ninguém mais conseguiu medir, gente? Ninguém mais conseguiu verificar? Então, quando eu faço isso, eu estou comprimindo o rádio, eu acho a artéria, eu conto durante 1 minuto. Por que 1 minuto? Porque eu preciso ter certeza de que em nenhum momento esse pulso vai mudar a configuração dele, seja de frequência ou amplitude, né? Então, eu preciso ter certeza de que ele é constante durante 1 minuto, para que eu possa, eu vou informar para o paciente e para que eu possa avaliar esse pulso. A gente tem um pulso apical, que para achar o pulso apical, eu vou avaliar as condições do paciente, vou orientar sobre a importância do que eu vou fazer. Nesse momento, eu vou precisar da caneta, da folha dele, do relógio, do estetoscópio, do algodão e álcool também, né? E eu vou precisar cercar a cama com biombo, porque eu vou precisar pedir para o paciente abrir a camisa. Imagina mulher, homem não tem tanto problema, mas imagina se é mulher, né? Vai ficar exposta, então eu preciso cercar o leito com biombo. Ele precisa ficar na posição supina, né? Ele precisa estar na posição supina, e eu vou achar o quê? Eu preciso achar o meu segundo espaço intercostal. Então, para isso, eu preciso achar esse ponto de luz. Eu vou mudar a tela para vocês verem melhor. Eu preciso achar o ponto de luz. O que é o ponto de luz? A gente tem aqui, ó, o nosso manúbrio, eu palpo aqui a minha fúrcula. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse coisa do pescoço? Vocês estão vendo onde eu estou pondo o dedo aqui? Sim, pessoal? Você não está aparecendo para mim, professora. Como que eu não estou aparecendo para você? Você não está me vendo, Jones? Ó, quem está me vendo? Está vendo onde eu estou pondo o dedo? Sim. Gente, no tal do gogó que a gente fala, não tem esse fundinho aqui que parece um V? Agora eu estou vendo você, professora. Agora você está vendo, então, aqui, ó. Ó. Meu pescoço. Aí, estou vendo. Certo? Então, palpem aqui. Desçam aqui, ó. Esse ossinho, desce. Vocês sentem o manúbrio. Aí passa o dedo logo abaixo do manúbrio, que você encontra uma linha que o teu dedo desliza. Parece até que tem um meio fundinho. Vocês conseguiram achar? Sim. Isso é o ponto de luz. O que eu faço? Eu caminho esse meu dedo para a lateral externa, para a lateral esquerda do externo, eu vou achar o meu segundo espaço intercostal. Certo? E aí, ó, é fácil achar o espaço, gente. Olhem o osso da clavícula. O primeiro espaço intercostal está logo abaixo da clavícula. E daí eu vou contar segundo, terceiro, quarto, quinto. É no quinto que eu vou auscultar o pulso. Na verdade, você às vezes palpa esse pulso, né? Que é bem a base do coração. E você, em homem, eu acho mais fácil fazer isso, porque não tem mama.
para mulher que tem mama muito volumosa, dificulta um pouco para a gente posicionar o esteto. Mas aqui a foto mostra bem onde é o ponto do pulso apical do adulto. Aí você vai ver da criança, né? Que é do adulto é mais lá central, é para dentro da linha hemiclavicular, é entre a linha external e a linha hemiclavicular. A criança de 4 a 6 anos já é na linha clavicular. E criança menor de 4 anos é entre a linha hemiclavicular e clavicular. Então, de acordo com a faixa etária da pessoa que eu estou cuidando, eu vou posicionar. Imagina se eu quero medir de uma criança menor de 4 anos, eu vou aqui no 5º espaço intercostal, não vou achar, porque o coraçãozinho está mais aqui para cima. Certo ou não? Certo. Sim, então. Então, é a diferença, porque os outros a gente já vinha falando. Eu me lembro que na avaliação geral eu coloquei também uma foto dos pontos onde eu podia contar o pulso, tinha até a facial também que a gente poderia contar. Eu mostrei para vocês onde que a gente achava. Feito isso, achei o ponto, eu coloco o estetoscópio e vou auscultar e contar esse pulso. É uma outra forma da gente verificar. Tudo bem? Esse pulso, quais são as características que eu preciso avaliar em qualquer ponto que eu esteja verificando o pulso? Frequência, amplitude e igualdade. Na frequência, eu avalio a quantidade, por exemplo, a Pâmela está com 88, mas rítmico. A cadência dele é sempre a mesma. A amplitude, ele é forte, né? E eu preciso verificar dos dois lados. Eu preciso verificar no membro superior esquerdo e no membro superior direito, ou na poplítea esquerda, na poplítea direita, ou na tibial posterior esquerda, na tibial posterior direita. Onde quer que eu conte, verifique o pulso, eu preciso fazer bilateralmente. A frequência é uma coisa que pode ser alterada de acordo com o estado emocional da pessoa, né? Ela pode ser alterada se ele tiver com a temperatura alterada, ela pode ser alterada pelo exercício físico. Então, a pessoa sobe a escada, vocês lá na faculdade sobem a escada correndo para chegar na sala, você chega com a frequência aumentada. Você está taquipneico ou dispneico? Quem sabe me responder? Taquipneico. Taquipneico, né, professora? Taquipneico. Por quê? Porque dispneico, o prefixo diz dor. Então, dispneico é respiração com dor, é dificuldade, né? No caso, subiu correndo, fez uma atividade, ela só está com a frequência aumentada e não tem dificuldade. É uma frequência aumentada pelo esforço que foi feito. E qual é o padrão normal dessa frequência cardíaca? Os bebezinhos lactentes, ela pode variar de 120 a 160 batimentos por minuto. Quando vocês forem fazer estágio de saúde da mulher, por exemplo, que vocês forem ouvir o sonar, né, do bebê, vocês vão ver que o batimento é acelerado, 160, 140, e o lactente ainda mantém isso, entre 120 a 160. Criança deixou de ser lactente e antes da idade escolar varia entre 90 e 140. Pré-escolar já baixa um pouco, já vai para 80 a 110.
o parâmetro deles. Na idade escolar, 75 a 100. Adolescente, 60 a 90. Adulto, 60 a 100. Todos vocês que verificaram de vocês, dá para saber se vocês estão dentro da normalidade. A Pâmela está super normal aqui, está bem no centro, 88, né? Agora, 60, constantemente 60, você já precisa observar, e constantemente 100, você também precisa observar. Os extremos nunca são bons, né? Os extremos podem dizer que está havendo alguma anormalidade. O 60, se cair muito, eu posso entrar eu posso desmaiar, por exemplo, e o 100, se for subindo, você pode acabar fazendo uma fibrilação atrial. Eu já passei de 100, professora. Você já passou de 100, mas em que situação? Competindo. Ah, tá. Tanto que eu não sei se vocês lembram, um ano que a São Silvestre botou o medidor no braço de um repórter que era atleta. E ele passou de 160, né, durante a corrida. Isso é normal aí, né? O atleta... Volta rápido, professor. À medida que você... Por isso que a pessoa chega na linha de chegada morta, né? Aí se larga lá no chão, como se ela não tivesse conseguindo nem respirar, ou senta ou deita lá no chão, e aí vai voltando ao normal. Mas é normal. Então, o que a gente vê no ritmo? Se o batimento, se o intervalo entre um batimento e outro é normal. O que eu sinto? A impressão que vocês têm aí quando vocês palpam. Deixa eu palpar o meu aqui, para eu falar direitinho. Tum, 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 tum. Não é essa a impressão que dá? Eu não ouço o som, mas essa batida precisa ser no mesmo ritmo. Se é no mesmo ritmo, a gente diz que o pulso é rítmico. Mas ele pode apresentar uma alteração, tipo assim, bateu e bate o outro logo em seguida, não naquela cadência que vinha vindo, ou bate um, tem um espaço um pouco mais prolongado para vir a outra batida. Isso a gente fala disritmia. O livro de vocês traz como disritmia, que é um ritmo diferente, que a gente sempre ouviu falar como arritmia. Pode ter um bloqueio também, né, professora? Arritmia, por que disritmia? Porque é um ritmo diferente. Arritmia é uma patologia cardíaca, pode ser por um bloqueio. Aí é arritmia. Não vai ser só uma batidinha aqui, né? Ele vai ter um ritmo irregular constante. A amplitude, porque se a gente pensar que ele é a força exercida na parede da artéria, eu estou medindo essa força. Como que é essa força? O meu pulso é forte ou ele é fraquinho, não tem força nenhuma para bater na parede da artéria? E igualdade eu vou medir dos dois lados, para ver se um lado é diferente do outro. Tudo bem? Se eu tenho um lado diferente do outro, eu posso suspeitar de estar havendo, de ser sinal de alguma patologia que possa estar acontecendo. Tudo bem com o pulso? Tudo bem. Sim? Então, vamos para a respiração. Vamos para a respiração, que nada mais, nada menos é do que a entrada e a saída de ar dos nossos pulmões, né? Então, eu recebo o ar ambiente que eu respiro, que eu inspiro, e esse ar vai chegar lá no pulmão e vai deixar esse O2 que veio desse ar no meu sangue
e vai captar o gás carbônico. Então, quando eu expiro, então eu inspirei oxigênio, expirei o gás carbônico. É um processo passivo que você não precisa fazer nada para isso acontecer, você nem percebe que você está fazendo o movimento da respiração, é natural, né? E o ser humano normal, essa frequência vai de 12 a 20 respirações por minuto. Vocês vão ver respirações por minutos, MRM, movimentos respiratórios por minutos, vocês vão ver IPM, inspirações por minuto. Quando vocês buscam literatura, vocês podem encontrar dessas 3 formas, é a mesma coisa. Se eu falar movimento respiratório, eu estou falando da respiração. Se eu falar respirações por minuto também, se eu falar inspirações por minuto, eu sei que a cada inspiração está vinculada a uma expiração, que é a respiração da gente, né? Eu botei uma foto aqui para que vocês, sempre que tiverem dúvida, vocês possam tirar a dúvida com a fotinha. Então, o que acontece na inspiração? O meu diafragma se contrai, a minha caixa torácica, com a contração dele, se você ver o formato dele na figura da expiração, ele pega lá em cima. Então, ele se contrai. Quando ele se contrai, que ele se estica, os músculos intercostais possibilitam que a minha caixa torácica aumente e ela enche de ar. Por que ela enche de ar, né? O meu pulmão se distendeu e com essa distensão, a pressão atmosférica, a pressão intrapulmonar ficou menor do que a pressão atmosférica. Então, o ar entra pela minha boca e narina. Eu inspirei, chegou lá no bronquíolos secundários, finais, chegou no alvéolo. No alvéolo, ele vai fazer a troca o sangue vai trocar. O sangue venoso que foi pela artéria pulmonar vai se tornar um sangue rico de oxigênio que vai voltar pelas veias pulmonares e eu vou expirar o gás carbônico. Esse movimento da expiração é quando o diafragma relaxa, ele relaxando, ele volta à posição normal dele, o pulmão contrai, a caixa torácica diminui. Tá bem explicativa essa fotinho aqui. Dá para tirar todas as dúvidas. Quais os fatores que podem alterar essa característica respiratória? Exercício físico, né? Eu tô lá na academia, lá na esteira, é lógico que a minha respiração vai alterar. Dor aguda, né? De repente eu tenho uma dor aguda, essa respiração vai alterar. Se a gente pensar no infarto agudo do miocárdio, que é uma dor aguda, né, que ninguém estava esperando ter aquela dor, interfere na respiração. Primeiro, porque vai ter uma alteração cardiovascular que não vai passar sangue por algum local do coração, né, não vai conseguir irrigar alguma parte do músculo cardíaco. A minha respiração vai tentar compensar a ida de oxigênio para aquele lugar, tanto a respiração quanto a circulação vai tentar compensar isso. Então, vai alterar. Existem medicações que podem alterar a minha frequência respiratória. Se eu tomo sedativo, por exemplo, a minha respiração vai diminuir. Ou uma lesão de tronco cerebral. Lembrando que é fácil da gente ver, avaliar a respiração do paciente, mas ele não pode perceber que a gente está avaliando. Então, quando eu fico lá fingindo que estou contando o pulso e estou contando a respiração, o que eu vou contar?
os movimentos torácicos, né? As elevações torácicas que esse paciente faz inspirando. Quais os tipos de respiração que nós podemos identificar no paciente? Ele pode ter uma bradipneia. Bra quer dizer lento, vagaroso. Ele tem a onda normal, regular, né? O que é onda? Ele tem a frequência regular. Isso aqui a gente mostra em onda, porque quando aparece naqueles monitores, ele aparece em onda. Mas o que quer dizer isso? Ele tem uma frequência regular, só que ela é lenta. Então, ele tem a mesma altura de onda, ó, a mesma altura e o mesmo intervalo. Ele tem a frequência regular, só que a frequência é lenta, é inferior a 12 por minuto, a 12 respirações por minuto. Pode ocorrer, e essa bradipneia, fisiologicamente, durante aquele sono da gente, que a gente viu que durante o sono o nosso organismo descansa, o nosso organismo diminui as atividades, então, durante o sono, essa bradipneia pode ser fisiológica, né? Mas ela pode também ser secundária a um coma diabético, a uma depressão do centro respiratório, a um aumento da pressão intracraniana ou a uma intoxicação exógena, né? O que acontece? Pressão intracraniana, a gente vai comprimir tudo, a dificuldade de resposta vai ser prejudicada. Na intoxicação exógena, a pessoa tomou uma overdose, o que vai acontecer? A respiração dele vai lentificando, a pupila vai ficando puntiforme, não reagente, fica um pontinho só, iso, mas puntiforme, e ele acaba entrando numa semiconsciência ou num coma. A gente tem a taquipneia, que ao contrário da bradipneia, ela tem acelerado os movimentos, né? Então, a frequência é regular, ó, se vocês observarem, a altura da onda é igualzinha e o intervalo também, só que é rápido. É o exemplo que eu dei para vocês de quando vocês sobem a escada correndo e vocês chegam lá taquipneicos. Mas ela pode ser consequência de uma doença pulmonar restritiva. O que é doença pulmonar restritiva? É aquela que é ocasionada pela plastia torácica. Por exemplo, o tórax é anormal, ele tem defeito, né, da parede torácica. O tórax escavado, por exemplo, é um defeito da parede torácica. Então, pelo defeito da parede torácica, ele pode ter doenças obstrutivas, doenças restritivas. A escoliose, vocês lembram da escoliose? Sim ou não? Quando a gente estava avaliando lá a coluna vertebral? Sim. E o que é a escoliose? Conta pra gente, por favor, Pamela. Refresca a cabeça dos nossos coleguinhas. Te deixei na situação difícil, eu vou contar. Escoliose é a coluna no formato de S, aquela coluna torta que chega a ter o formato de um S. Cifoescoliose tem a junção da cifose e da escoliose. O que é cifose? Vocês lembram? A gente tem 2 lordoses e 2 cifoses na nossa coluna vertebral, na nossa coluna lombar. A cifose, ela é a primeira, né? Começa. Continua, vamos ver o que você vai falar aí. A gente tem 2 lordoses e 2 cifoses.
qual é a cifose, que dá esse problema pulmonar restritivo. Gente, presta atenção. Pescoço, lordose. Costa, cifose. Lombar, lordose. Sacro, cifose. Eu mostrei até isso na coluna lombar para vocês. Então, a cifose é a famosa corcunda. Então, se eu tenho cifoescoliose, eu, além de ter a coluna torta no S, eu também tenho a corcunda. E vocês concordam que esse tórax não vai expandir normal? Então, ele vai restringir essa expansibilidade pulmonar? Então, dão as doenças. A gente tem a hiperventilação, que no livro de vocês está, acho que é hiperpneia, que é a mesma coisa, que é o aumento da frequência e da profundidade. Então, a profundidade aumenta e a frequência também. Então, é uma frequência mais cansada, que exige mais do paciente. Por exemplo, um exercício físico intenso, você conversar com uma pessoa que está fazendo exercício físico muito intenso, lá na esteira, correndo na esteira, ele vai conversar arfando, né? Mas ele também pode ser uma manifestação de um transtorno de ansiedade. Vocês lembram quando a gente teve saúde mental, que os transtornos de ansiedade podem ser o pânico? A pessoa em pânico acelera a respiração. Pensem em vocês levando um susto, se vocês já levaram alguma vez. A respiração de vocês se altera nesse momento. Você está atravessando a rua, uma rua tranquila, que não está vindo carro. Quando você está no meio da rua, parece um louco dirigindo numa velocidade alta. Você leva um susto e você precisa sair da rua, senão você morre. Observa a tua respiração nesse momento. O que vocês acham? Altera ou não? Altera. Com certeza. Com certeza. A apneia. A apneia, gente, é a ausência total de movimento respiratório, que pode ser por vários segundos e levar a uma parada respiratória ou até cardiorrespiratória. Então, se a gente for olhar no traçado, ele está em linha reta. E no paciente, quando eu olho, eu não vejo o levantamento do tórax na respiração. Eu posso ter a hipoventilação. O que é a hipoventilação, né? A frequência é baixa e a profundidade é deprimida. Então, isso vai ocorrer uma diminuição de ar que entra e sai dos pulmões. E se a pressão arterial aumentar ou diminuir, também vai interferir, aumentando ou diminuindo a capacidade desse organismo levar o CO2 até os pulmões. Então, eu tenho a veia cava inferior e superior, que vai entrar no ventrículo esquerdo, o sangue vai sair para a artéria pulmonar, cheia de CO2, e vai ter que chegar lá no pulmão, lá nos alvéolos, para ser oxigenado. Então, o que pode acontecer? O nosso metabolismo, ele pega o açúcar e o oxigênio e ele transforma em energia. Só que o subproduto dessa energia é o CO2. Então, o que é esse sangue que a veia cava está transportando para o coração? É o sangue, resultado de todo o metabolismo celular do organismo, que transformou açúcar e oxigênio em energia, trabalhou e deu como produto final ou subproduto o CO2, que vai voltar pelo sangue
até o coração, vai para o pulmão e vai oxigenar de novo. Então, esse é o mecanismo da hipoventilação, né? E se diminui a capacidade desse organismo expelir o CO2, ele pode causar uma coisa chamada hipercapnia, né? Que é o excesso de CO2 na corrente sanguínea. Isso pode acontecer em que situações? Na obesidade mórbida, nos distúrbios torácicos restritivos, na síndrome da apneia do sono e os pacientes portadores de DPOC, aquelas doenças lá, bronquite crônica, a asma, ela foi considerada por muito tempo um DPOC e acho que na terceira conferência de pulmonar que classificou, considerou a asma não DPOC, mas o enfisema é DPOC, a bronquite crônica é DPOC, né? Então, essas pessoas, elas podem ter, nesse caso de hipercapnia, elas podem ter uma coloração meio azulada, uma coloração meio cianosada. Isso mostra pra gente que o paciente está com excesso de CO2 na corrente sanguínea, né? E a gente tem uma respiração chamada Cheyne-Stokes, que é uma frequência e uma profundidade irregular. Então, o paciente ele pode evoluir de uma respiração superficial para uma respiração profunda, voltar para a respiração superficial, fazer um período de apneia, ou seja, um momento que você olha, o tórax dele não está subindo e ele volta de novo. Começa com uma respiração superficial e vai aumentando, aumentando, até uma respiração profunda e depois ele vai para a respiração superficial de novo e faz uma nova apneia. Esse tipo de respiração é chamada Cheyne-Stokes. A Pamela já pode ter tido experiência de observar isso, mas eu acho que a Pamela caiu. Está associada com uma sensibilidade anormal do nosso centro bulbar em captar que pelo excesso de CO2 retido durante essa fase de apneia aqui, ó, quando eu faço essa apneia, o que acontece? Eu não estou mandando o CO2 para fora, então eu retenho esse CO2, então esse centro bulbar, que é o centro da respiração, ele vai captar esse aumento de CO2 e ele vai fazer com que esse paciente vá aumentando essa respiração. Então, ele começa na respiração superficial e vai aumentando essa profundidade, tentando expelir o CO2, né? Por quê? Porque ele captou essa hipercapnia, que é o excesso de CO2 na corrente sanguínea. Pode acontecer na insuficiência cardíaca grave, nos acidentes vasculares encefálicos, nos traumatismos crânioencefálicos, na intoxicação por barbitúricos ou opiáceos. Então, uma intoxicação exógena pode causar esse tipo de respiração, que a pessoa começa respirando bem superficial, de repente aumenta essa respiração, depois vai diminuindo lentamente, superficial, e tem um período parado sem respirar, que é o período da apneia. Estamos terminando para eu dar o café para vocês, viu? Só um minutinho. A gente tem uma respiração chamada Kussmaul, que é uma respiração profunda, regular e com frequência que pode ser uma frequência aumentada. Aqui, essa dentilhada aqui, essa rosinha aqui, ó, vocês estão vendo que a frequência, a amplitude dela é normal, mas a frequência é bastante alterada, bastante aumentada. Ou ela pode ser também, pode ser irregular, como essa faixinha branca aqui. Ela pode ter a frequência diferente, irregular, né? Ela pode ter a respiração profunda, uma apneia,
outra respiração profunda, outra apneia, aí uma respiração bem ampla, bem profunda, com uma apneia menorzinha. Essa respiração se chama respiração de Kussmaul. Aqui nessa faixinha branca, vocês conseguem ver que ela geralmente é regular, mas ela pode, de acordo com patologias, ela pode ter esse parâmetro, esse panorama irregular. Uma respiração muito profunda, uma apneia, ou uma respiração muito profunda, uma apneia pequenininha, uma respiração pequena, uma apneia, e assim por diante. Então, ela é caracterizada por inspirações rápidas e amplas, intercaladas por inspirações rápidas de pouca amplitude, seguido de curtos períodos de apneia. Isso pode acontecer num paciente com cetoacidose, por exemplo, numa acidose metabólica, numa insuficiência renal com uremia. A cetoacidose é aquele problema onde eu tenho o cetoacidose diabética, né? O paciente que produz muita acetona e produz essa doença aí. E eu tenho a respiração de Bayot ou Biot. Cada um fala de um jeito, eu falo Bayot, que são respirações lentas, por 2 ou 3 inspirações, e que elas são irregulares, né? Ela é irregular na respiração e ela também é irregular no tamanho da apneia. Então, se vocês observarem, pelo desenho, ele fez 3 respirações, uma apneia, uma respiração, uma apneia, uma respiração, uma apneia, 3 respirações, uma apneia, depois, 6 respirações para outra apneia. Então, é irregular esse fluxo, esse curso dele, mas ele também faz período de apneia e também pode gerar uma hipercapnia. As incursões respiratórias podem ser algumas vezes rápidas, outras lentas, algumas vezes superficiais, outras profundas, intercaladas por períodos de apneia. Pode acontecer na depressão respiratória, na lesão cerebral a nível bulbar, que é onde está o nosso centro da respiração. Dúvidas? Eu vou dar o café para vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, no retorno a gente pode tirar a dúvida, mas no retorno do café agora, do lanche, do intervalo, eu vou entrar com pressão arterial, vou encerrar essa gravação, vou entrar com pressão arterial, e a sequência da pressão arterial é a nossa correção do questionário. Alguém quer tirar dúvida antes de ir para o lanche? Faltam 2 minutos para as 10. A gente pode tirar a dúvida e depois dar o intervalo. Por mim ficou bem claro. Tudo bem para todo mundo, gente? Só dá um alô para mim, que daí eu já estou dando o intervalo para vocês. Ok, professor. Tudo bem? Então,